Vamos abrir a santa palavra de Deus, Gênesis, capítulo de número 13, versículo de número 1, onde nós vamos começar. Vamos fazer um breve estudo, que poderia também render para nós aqui algumas semanas neste estudo, mas nós vamos tentar ser breve para a mensagem ficar guardada e retida ao coração. Gênesis, capítulo 13. Há pessoas que elas não enxergam a ajuda de Deus. Há pessoas que não percebem que Deus tem dado tempo para ela. E nós temos que tomar um cuidado para que nós também não estejamos como cegos, que não tenhamos a percepção de que Deus está nos dando tempo. Amém? Nos dando tempo para lutar pela nossa casa, pela nossa família. E o nosso bem mais importante é a nossa salvação. A Bíblia fala que o tempo vai se aproximando, quanto mais se aproxima aquele grande dia, é esse tempo que nós temos que mais nos, como diz a palavra, mais nos afiar na palavra. Quanto mais próximo é aquele dia, a palavra tem que estar cada vez mais, como diz o próprio texto, né, lá em Isaías, como um prego bem fixado na madeira. Porque o prego bem fixado na madeira, você pode puxar para lá, pode puxar para cá, que ele não arranca, não solta. Então a gente precisa que a palavra, ela não possa ter variáveis no coração. E às vezes vai acontecendo isso. A gente vai deixando a palavra criar uma variação, e a palavra ela é perfeita. Amém? Nós temos que ficar nela. E aqui nós vamos falar um pouco sobre a vida de Ló. O Ló foi um homem que teve muitas bênçãos. E olha, eu vou dizer para você, bênçãos as quais ele nem trabalhou para conquistar. Algumas pessoas, elas vivem dos benefícios que alguns conquistaram, que trabalharam. Você talvez já deve ter ouvido falar de pessoas que, quando recebem uma herança, recebem um prêmio, um presente, às vezes grande presente que alguns recebem, que alguns, até desprezam aquilo que recebem. Você vê que algumas pessoas, eu lembro da minha mãe dizendo que algumas pessoas não valorizam as coisas que vêm de forma gratuita, como presente. Já percebeu isso? Tem pessoas que não valorizam os presentes. Não valorizamos, às vezes, os presentes que Deus vai nos dando no nosso caminho. Hoje, se você olhar para trás, caminhos que hoje você está indo bem sucedido, talvez você não tenha percebido, mas foi um presente à porta que Deus abriu. Foi um presente que tem abençoado sua vida. Só que nós, graças a Deus, acredito que temos enxergado isso. Mas quantos estão vivendo a bênção sem perceber que foi Deus que fez algo por ela? Só que uma hora a pessoa vai cair em si e ela vai notar que tudo que ela perdeu foi sem construção da mão dela, e ela não percebeu que foi Deus que estava agindo. Então nós não podemos desanimar, porque muitos dos nossos estão neste cenário. Você acredita que as suas orações sustentam sua família? Você acredita? Sua oração, o seu clamor, a sua busca a Deus, isso sustenta uma família, isso mantém. Existe, por exemplo, o trabalho braçal, o esforço natural do conhecimento, da sabedoria do homem, mas nós temos que entender que existe algo chamado bênção de Deus. O que é uma bênção? É uma dádiva, um presente que Deus me deu sem que eu fizesse nada para ganhá-lo. É algo que Deus me abençoou. Deus fez porque Ele tem essa alegria de abençoar o seu povo, amém? Você vive bênçãos na sua vida? Eu já contei algumas vezes, talvez a gente vai passando o tempo da vida, a gente vai esquecendo, mas quantos testemunhos nós temos? Quantas bênçãos, né? Lembra que eu contei para vocês, logo que eu aceitei o chamado ministerial, quase morri. Quase parti, quase fui para a glória. Deus me deu uma chance, uma bênção da vida, né? Oportunidade de cuidar dos filhos, oportunidade de cuidar da família, da casa, oportunidade de pregar o evangelho. Quantas almas Deus tem nos colocado a oportunidade de falar de Jesus para elas? Então são bênçãos e nós temos que olhar para essas bênçãos, amém? Então nunca despreze o que Deus fez por você, porque você pode cuspir num prato que Deus colocou para você com muita alegria. Amém, gente? Vamos então ao Gênesis 13. O versículo de número 1 fala assim: Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, por favor, você leia, e tudo que tinha com ele. Quem mais, gente? Com ele também Ló.
nós sabemos bem o texto que diz que Deus pediu que Abraão saísse da casa da sua parentela e deixasse tudo, só levasse a sua esposa, né, e a roupa do corpo que ele possuía. Não era para ele levar com ele o Ló, não era. Mas, veja que eu acho que fique bem relevante, algumas pessoas sofrem mais pela família do que outras. Você percebe isso? Não tem gente que chora mais. Quando eu digo chora, não é no sentido de ser uma pessoa, aquela pessoa que vive choramingando a vida, mas aquela pessoa que luta, quem sabe a importância de a pessoa andar com Jesus. E eu entendo o tamanho da importância que é viver como um salvo, né? É importante nós pensar. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Que tragédia, né? É terrível. Eu estava falando mais cedo com um pastor amigo e nós falávamos sobre isso. A Bíblia fala que não há prazer no Senhor na morte de quem morre na impiedade. Quem morre na impiedade, essa pessoa tem reservado para ela o lago que arde com fogo e enxofre. Ah, pastor, mas é que essas pessoas são ladrões, são traficantes, ainda bem, e a gente escuta isso. Claro que nós não fazemos acepção aqui, não olhamos para o cenário, não vou nem dar ênfase para isso, para não dar caldo para o pessoal falar. Mas, irmão, o que está errado tem que ser resolvido. Tem, só que, e as almas, e as vidas? Quantas mães estão chorando agora? Quantas vovós que poderiam, talvez, estar lá numa igreja da graça, no Rio de Janeiro, clamando por um filho perdido? A dor é grande. Então, nós temos que aprender, irmãos, a perceber a bênção de Deus. O Ló não estaria, nós conhecemos a história abençoadíssima de Ló. Conhecemos ou não? Conhecemos. Ele teve uma história abençoada, uma história de crescimento, de melhoras na vida dele. Só que a Bíblia fala que não era para ele estar junto com Abraão. E o fato de ele estar com Abraão, eu noto de verdade, penso isso no meu coração, que o Abraão está ajudando o Ló. Irmãos, é tão gostoso quando alguém, né, ajuda, intercede por nós, nos dá uma palavra, um conselho. E diga-se de passagem, o Abraão pegou como filho, né? Você vai com o pai. Não era filho, mas pegou como pai. E às vezes nós fazemos isso com pessoas na nossa vida. Você já adotou algum filho já na vida aí? Que não é seu filho, já adotou algum filho? Já orou por alguém? Já falou, vou te ajudar, vou te estender a mão aqui. Ele fez isso, ele trabalhou como com o amor de um pai e leva ele junto com ele. Não vou entrar nos pormenores de falar sobre o que o Abraão fez, porque às vezes nós achamos que estamos ajudando e, na verdade, estamos atrapalhando, né? Já contei para vocês a história do solta o cavalo, né? Quem soltou o cavalo? Lembra da história? Lembra, né? Não vou falar novamente as minhas historinhas, porque minhas historinhas não são muito boas. Mas a história contava que soltaram o cavalo que destruiu tudo que tinha. Às vezes, coitadinho, está preso, mas há um motivo para estar preso, né, irmão? A gente tem que tomar um cuidado. Então, o Ló, ele vai junto com Abrão, só que não era da vontade de Deus que Abrão levasse ninguém consigo, era para ele sair sozinho. Mas como Abrão saiu com o Ló, ele vai lutar até o fim da vida pelo Ló. Nós temos que aprender a ser como Abrão, lutar até o fim. Amém, gente? Lutar pelo filho, lutar pela filha, lutar pelo casamento dos nossos filhos, amém? Porque, às vezes, nós temos filhos que nós oramos muito para que fossem abençoados, mas, às vezes, a vida desses filhos está andando torta. E nós precisamos orar por eles, amém? Nós sabemos que cada um faz suas próprias escolhas. Os filhos fazem as próprias escolhas. A gente escuta um ditado que o pessoal fala, filho de peixe. Irmão, filho de crente não é crente. Filho de crente é filho de Deus, irmão, e precisa se converter a Deus, senão ela vai se perder. Você está entendendo? Mas eu cresci na igreja. Muda alguma coisa crescendo na igreja? Quem já viu que cresce mato na frente da igreja, irmão? O mato não é convertido, não é só estar na igreja. Mas, pastor, como que pode? Eu já tive essa tristeza de atender mãe dizendo, pastor, mas eu cresci, eu sempre estive na igreja com meus filhos. Como que pode Deus deixar acontecer uma coisa dessa? Porque a gente sabe que há um livre-arbítrio. Nós ensinamos, nós trazemos o cuidado, exemplificamos, damos exemplo da nossa vida, mas nós sabemos que cada um faz suas escolhas. Não é mesmo? Quem veio domingo passado na igreja, lembra que o pastor falava? Sempre tem duas propostas, sempre tem duas portas. Quais portas são? Lembram? A porta larga e a porta estreita.
Às vezes, nós, sem percebermos, não passamos pela porta larga de vez em quando? Sim ou não? Então, imagine aqueles que são mais jovens, que são mais seduzidos pelo mundo. São muitas vezes, muito mais levados às coisas mais novas. Ah, pastor, tem coisa que já não me ganha mais, mas tem coisa que o jovem está doido para querer. Não é verdade, irmãos? Então, a gente tem que entender que a gente tem que estar sempre orando, mesmo. Ah, pastor, mas, puxa, como que pode? Quem conhece o fim da história do Ló sabe bem que ele terminou mal, mas ele caminhou com gente boa. Ele caminhou com gente que orava. Ele caminhou com gente de Deus. Ele caminhou com a bênção de Deus. Como que o homem terminou mal? Então, a gente tem que entender que não é só estar na igreja, é uma convicção de fé, sim, mas a gente também tem que ter uma prática, tem que ter uma confiança em Deus, na sua palavra. Enquanto o filho confia na mãe e no pai, você entende a expressão de confiar, né? A intenção de que os pais fazem tudo para poder ver seus filhos melhores. Esses dias eu falei até com o Neudir, né? Esse aqui vai ser igual ao pai. Eu lembro para o Gustavo. Esse vai ser igual ao pai, né? Ele falou assim, não, pastor, vai ser melhor que o pai. Amém? Amém? Cadê os papais de plantão, as mamães? Tem que ser melhor que você. Tem que ser melhor que você. Quando eu digo melhor que você, é no caráter, no amor, na amabilidade, com o zelo da palavra. Se você é de oração, seus filhos vão orar mais que você. Amém? Claro que a intenção nossa é essa, mas nós sabemos que não é tão fácil chegar lá. Mesmo andando com Deus, alguns se perdem. Então, a gente tem que abrir os nossos olhos. Vamos pensar aqui, então, pensando da forma que estou lhe explicando. O Ló não está sendo abençoado, gente? Tá? Porque não era para ele estar aqui. Não era. E ele está sendo abençoado, mas não percebe a bênção que está recebendo. Quantas vezes nós somos assim? Não percebemos que estamos abençoados, mas estamos reclamando. Estamos abençoados. Deus está guardando a minha casa, amém, irmãos? Deus está protegendo a minha família, e às vezes a gente está lá reclamando ainda. Vamos voltar ao texto, versículo 2. E ia Abrão, muito o quê, gente? Pobre, miserável, coitado. Muito rico em gado, em prata e em ouro. Qual é o texto que fala que o Ló era rico, irmãos? Quem era rico? Abrão. Quer dizer, a pessoa, ela naturalmente, que ela é mais velha, ela vai ter mais condição do que os mais novos, não vai? É natural, é uma lei da vida, né? Até pelo tempo. E não quer dizer que os mais novos não possam prosperar mais do que os pais, amém? Que os nossos filhos prosperem mais que a gente. Né? E abençoe os pais também, né, irmãos? Não esquece dos pais. Mas tem essa percepção. Olha o cuidado. A Bíblia fala que a bênção que estava sobre Abraão abençoava o Ló, porque o Abraão era um homem rico. Então não faltava condições para ele. Já viu mamãe falando, nunca deixei faltar nada, nunca faltou nada que queria, nunca deixei faltar o que ele pedia, tudo que pedia eu dava. Às vezes, dar tudo não é tudo. Às vezes você pode dar tudo e não tem valor nenhum, porque, na verdade, o fim da vida vai ser a grande bênção, quando chegar o fim. E o fim do Ló não foi bom, ele ganhou tudo, mas mesmo assim não percebeu a bênção. Cuidado para você não perceber a bênção. Deus está te abençoando. Versículo 3. E fez suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome? Pergunta com resposta. Tem um homem mais abençoado que o Ló, irmãos? Está andando com um tio rico, está andando com alguém que, né, de certa forma, não precisava cuidar dele, mas está tendo o cuidado de um pai, e ainda está vivendo com um homem de oração, com uma pessoa que está sempre ensinando. Irmãos, tem coisa mais, como que fala Jesus a palavra? Agora fugiu aqui o tic-teco, mas assim, a forma de alguém aprender, irmãos, não tem nada melhor do que alguém mostrando como que faz? Obrigado, irmão. A prática. Nada melhor do que a prática. Eu posso falar, filho, você tem que amar as pessoas, você tem que orar a Deus todo dia, filho. Mas nada mais gostoso do que seu filho vir orar quando você está orando. Puxa, olha só, eles estão junto comigo. Ah, pastor, é que eu não tenho muito tempo. Talvez seus filhos vejam você trabalhar bastante para prosperar, para ganhar dinheiro. Mas para buscar a Deus, às vezes, ele não vê.
Porque não é uma prática sua, já ao contrário do Abraão. O Abraão estava buscando a Deus, preparou um altar, e a Bíblia fala que o Abraão preparou esse altar e clamava ao Senhor, amém? Então, veja que é muito notório, às vezes, que a pessoa recebe toda a oportunidade, mas ela joga fora a bênção. Olha que bonito, quem não queria crescer do lado do Abraão, irmãos? Conhecido como o pai da fé, irmãos. Se junto com o pai da fé, o abençoado do Ló não prestou atenção na bênção, imagine a gente que às vezes não anda tão na fé. Não é verdade? Às vezes estamos titubeando, às vezes estamos com dúvidas. Será? O que está acontecendo? Por que está difícil? O Abraão era um homem que, diga-se de passagem, demonstrava a fé que tinha, não só falando, mas pelas pisadas dele. Você sair sem rumo é uma coisa meio estranha, não é? Porque nós sempre estamos preparando o quê, irmãos? Perceba o que a gente faz. Nós sempre estamos preparando o amanhã. Sim ou não, gente? Me ajudem. Nós não estamos sempre planejando amanhã. Irmão, Abraão saiu sem amanhã. Ele só saiu com fé. Por isso que ele, veja, é um homem conhecido como o pai da fé. Claro que nós não somos leigos e nem bobos a desprezar que a gente tem que trabalhar, que o amanhã vai ser resultado do hoje, do esforço de hoje. Mas o Abraão, irmão, ele só, como dizia na minha terra, juntou só o galinho de briga. Alguém sabe o que é o galinho de briga? Pegar as trouxinhas de roupa? Pegou as trouxinhas de roupa e foi, irmão. E no deserto, Deus fez o que dele, irmão? Um homem rico. Veja como é bom andar com Deus. Saiu ele e a mulher, e o Ló. E a Bíblia fala que esse homem ficou rico. Por quê? Direção de Deus. Não quer dizer que quem está na direção de Deus, todo mundo vai ficar rico, mas prospera, melhora, cresce. Amém? Diz a palavra, quem busca Deus não tem falta de nada. Eu acho que você escuta eu falar isso pelo menos umas 20 vezes por semana, né? Deus me escuta eu falar muito mais, que eu falo muito. Deus, quem te busca não tem falta, quem te busca não tem falta. Amém? É o que a palavra diz, eu tenho que declarar o que Deus fala sobre mim. Amém? Versículo de número 5. E também Ló, que ia com Abrão, tinha o que agora, gente? Rebanhos, vacas e tendas. Ou seja, o Abrão também está prosperando as mãos do Ló. A bênção estava. Com quem que Deus chamou mesmo, irmãos? Ló, deixa a casa do teu pai e da tua mãe. Foi assim? A palavra era para o Abrão. Irmãos, tem pessoas, preste atenção, não é para você ficar triste, é para você ficar feliz. Tem familiares nossos que estão muito bem porque estão sustentados por nós. Uns em oração. Na nossa casa, quem sustenta os filhos lá com tudo que você pode dar de melhor? Né? Você está fazendo o quê? Você está sustentando, você está prosperando a mão dele também. Você está abençoando, né? Você vai comer uma alcatra, o que o seu filho come? Pé de frango? Me ajuda aí. Filho, o pai comprou um pezinho de frango, quando você crescer, que você entender o que é o dinheiro, aí você compra aí você compra uma alcatra. Mas enquanto isso, você vai comendo pé de frango e o pai come alcatra. Que pai mau esse, né, irmão? Então a gente entende, irmãos, que a bênção da família é uma bênção em conjunto. Né? Eu sempre lembro da minha mãe, tudo que tem em casa é nosso, filho. Não tinha muito, mas o que tinha era nosso. Mas, quer dizer, é uma liberdade que você tem. O Abraão está abençoado e a bênção que está sobre ele também abençoa quem está? Quem está perto. Olha que bênção que você tem. Você não só recebe bênção, mas você abençoa quem? Quem está perto de você. Se abençoa com sabedoria, se abençoa com oração, se abençoa prosperando, se abençoa empregando. Amém? Você abençoa, você está abençoando pessoas. Voltando, 6. E não tinha capacidade a terra para o quê, gente? Poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Ou seja, o próprio texto faz nós fazermos menção do que a palavra já tinha dito para Abraão. Não é para você levar, não é para você levar o Ló, não é para você levar ninguém. E às vezes vai ficando um peso, irmãos. Quem já ficou com aquele sentimento assim, puxa vida, se eu não ajudar, vão falar. Olha para mim, quem já fez isso já? Se eu não ajudar, vão falar. Faz assim, quem já fez? 99%. Se eu não fizer tal coisa, vão falar mal de mim. Aí você, para poder não perder a moral, ou talvez até para, puxa, vou ajudar, eu sou crente. Você vai, até intercede, ajuda. Só que chegou um momento que eles prosperaram de uma maneira tal que começou a ter um problema.
Irmãos, é muito bom quando você pode ajudar alguém, mas a fé, ela é individual. Lembra do missionário ensinando para a gente no curso Fé, que a fé não pode ser emprestada? O que é emprestar fé? Por exemplo, quem acha que o pastor Jefferson tem fé? Muito ou pouco, acho que você acredita que o pastor tem fé, né? E fé, inclusive, tem até a fé negativa, né, irmão? Tem gente que você fala assim, vai dar tudo certo. Não sei, não. A fé dela é negativa, é contra. Ela tem um tipo de fé, né? Ela crê numa coisa ruim. E eu já creio no que é bom. Quem crê no que é bom? Aí você fala assim, pastor, me empresta um pouco da fé do senhor, porque o senhor é mais forte que eu. Não sei, talvez de cheiro, mas, né? Você entendeu a expressão? Às vezes a gente pensa isso. Se a gente não tiver palavra, amados irmãos, se nós não tivermos em Romanos 10:17, de sorte que a fé vem por ouvir e ouvir da palavra. Então quer dizer, gente, que eu posso ter meditado, lido, conhecido todos os temas bíblicos, profundidade, faculdade, ter entendimento de escatologia, entender de tudo, e eu ainda vou precisar da palavra todo dia? Todo dia, porque a palavra ela vai enchendo o meu coração de fé. Amém? Então chegou um tempo que prosperaram. O Abraão, então, agora prosperou, a mão do Ló prosperou também. Versículo agora de número 7. Diz assim, e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Vou só explicar rapidinho aqui. Aconteceu o seguinte, quando prosperaram muito, eles começaram a ter uma rixa. Funcionários que trabalhavam para o Ló e funcionários que trabalhavam para o Abraão. Eles começaram a ter divergência. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês percebem que, às vezes, falta crescimento do evangelho por conta de briga de pastor? Sim ou não? Irmãos, é triste isso. Nesses dias aqui, irmãos, eles estavam fazendo o quê, irmão? Ao invés de apacentarem juntos, porque, de certa forma, o Ló está prosperando, porque Deus prosperava a mão de Abraão. E, às vezes, vamos falar a verdade, quem já teve um filho em casa, que o senhor está falando assim, a senhora fala assim, filho, nós temos que economizar, porque esse mês está pesado o negócio. Aí ele fica 35 horas debaixo do chuveiro. Isso não é brigar pastor contra pastor, irmão? Poxa, mas 35 horas debaixo do chuveiro. Claro que parece até uma bobeira, gente. Parece até que é uma bobeira falar assim, mas quantas vezes é o contrário, né? Que a gente sabe que às vezes quem já deixou de fazer algo para você para fazer para alguém da tua família? Puxa, pastor, eu poderia ter comprado, talvez, sei lá, um equipamento para me trabalhar melhor, alguma coisa que seria bom para mim, mas eu fiz questão de fazer algo para abençoar quem está comigo. E é gostoso quando você pode abençoar alguém, é gostoso quando você pode ajudar, né? A gente fala aquela expressão dita que eu digo que não é bom, digo eu, né, como o apóstolo Paulo dizia, que é, eu vou dar aquilo que eu não tive. Se você cresceu muito e hoje tem uma capacidade, uma estrutura na tua vida, é porque um dia não te ajudaram. Você teve que aprender a lutar. Tudo que vem gratuitamente, você sabe que vai também do mesmo jeito, né? Então, nós temos que abrir os olhos. O que o Ló tinha que fazer, irmãos? Vamos falar a verdade. Se o Ló fosse sensato, sabendo ele que não tinha nada, agora é um homem também próspero, o que ele tinha que fazer? Chamar os funcionários dele, né? Os pastores que cuidavam das ovelhinhas. Viu? Para com esse negócio aí. Vamos parar com essa briga aí, porque aqui é tudo tio. Você acha que seria uma forma de gratidão? Seja sincero, quantas vezes nós vemos ingratidão dentro de casa? Não é mesmo? Ingratidão dentro de casa, irmãos. Às vezes pode partir do cônjuge, às vezes o irmão trabalhou fazendo hora extra, a irmã trabalhou fazendo hora extra, e a pessoa desdenha, despreza. Dói, não dói? Machuca. Ou, ao contrário, os filhos gastando exorbitantemente. Ah, pastor, pai, eu não quero mais esse tênis aqui, esse Nike não presta, eu quero outro. E tem que ter marca, né? Quem já foi comprar uma coisa para o filho fala assim, não, mas eu quero aquele que é assim, ó. Né? Aquele que faz não sei o quê. Ah, não, mas não é esse, eu quero aquele de marca. Ah, não, isso aqui é duro, ó, não dá, não presta. Por quê? Já até escolhem. Claro que é bom quando você pode fazer, só que o que faltou no coração do Ló? Perceber a bênção. Mais uma vez, ele está sendo abençoado e não percebeu que Deus está fazendo algo por ele. Cuidado para você não deixar de perceber isso na sua vida, que Deus está fazendo algo por você. Amém, gente? Isso aqui é uma palavra muito séria.
Perceba, o Ló está tendo uma sequência de coisas acontecendo com ele, e ele está o quê, irmão? Pouco se importando. Sabe quando a pessoa não sente? Se a água está descendo... Gente, normalmente chove de que jeito? Só chove de cima para baixo, né, irmão? A chuva está subindo, e a pessoa, a chuva está subindo. É uma coisa totalmente atípica de acontecer, e não acontece um negócio desse. Mas a pessoa está tão desligada das coisas que ela não tem essa percepção. Esses dias eu falei com a minha filha mais velha, falei, Fer, talvez daqui a um tempo, né, o pai pode ser transferido. E ela falou, não vai, pai, não vai. Eu falei, não, mas você, né, você já está madura, você está bem, Deus vai abençoar você, o pai vai ajudar até uma medida que puder e tal. Não, pai, eu não sei viver sozinho. Eu falei, sabe, eu te ensinei. Claro que quem de nós queremos ficar longe de quem a gente ama? A gente não quer. Mas a gente tem que entender, irmãos, que tudo que nós fizemos a nossa vida toda foi da maneira correta, ensinando para que a hora que eles precisassem, o que tinha que fazer? Escolher a coisa certa, andar no caminho reto. Só que o Abrão está falando assim, gente, o negócio é o seguinte, estou vendo esses pastores brigar, e não era para os pastores estar brigando. Já aconteceu muitas vezes de atender casos de família, aqui em Pato Branco, graças a Deus, eu não tenho muito disso, não. Mas já atendi muito caso de a casa ter divisão. O marido puxar para um lado, e a esposa para o outro. Um fala de um jeito, outro fala de outro. Eu gosto de explicar uma coisa assim, gente, preste bem atenção. Claro que não é de uma forma natural que eu digo isso. Né? Penso que isso é algo muito espiritual. O homem tem capacidade de treinar homem. Você pode treinar uma mulher, mas você vai ter uma limitação. E a mulher treina a mulher. Você entende o que quer dizer, né? Você ensina, você tem um jeito diferente de trabalhar, tem que ser amado por todos. Amém, irmãos? Não pode amar mais um do que o outro. E isso acontece, né? Quem tem irmãos aí? Alguém passou por isso? Você fala, pastor, lá em casa eu era o mais velho, o que mais trabalhava, o que mais levava na cabeça. Né? Ou era o mais novo. Não, pastor, lá em casa todos os irmãos não gostam de mim, porque só eu ganhava presente. Às vezes tem isso. Biblicamente falando, você vê isso muitas vezes isso acontecer. Só que a gente tem que tomar um cuidado. Às vezes o pai está ensinando e a mãe fala, eu não gosto que faça assim. É um ensinamento retrógrado. Ensinamento retrógrado é Bíblia. Tem que ensinar conforme a palavra de Deus, tem que redarguir a criança, tem que ensinar a criança o caminho que tem que andar, não com dureza, não com maldade, mas se nós estamos vendo que a coisa não vai bem, eu vou me afastar do Pai? Eu vou me afastar de Deus? Não vou. E tem que ter entendimento, tem que ter alguém que comanda a coisa. Já pensou no mundo, por exemplo? No mundo existem regras. Existem? Às vezes não são cumpridas. O que acontece de ruim. Quando regras não são cumpridas, as coisas não vão bem. Assim, uma casa sem regras também não vai bem. Já viram falar do cachorro de 2 donos? O que acontece com um cachorro de 2 donos, gente? Ajuda o pastor, vocês são inteligentes. Vamos fazer, a irmã Lucimar e a irmã Carolina. Inclusive, vocês têm um cachorro de vocês lá, né? A Mabel e o Luke, né? Mabel e o Luke. Cara, irmã Carolina, não, a mãe nunca esquece da comida para a Mabel e para o Luke. Aí a irmã Lucimar, a Carolina, não, ela é muito mais nova que eu, ela vai lembrar muito mais fácil que eu. Acho que ela já deu comida para a Mabel e para o Luke. Daqui um dia chega lá, só está os pelinhos do poodle. Por quê? Cachorro de 2 donos. Às vezes, um manda de um jeito, outro manda de outro. A gente tem que ter uma coerência, andar junto. Ter o cuidado de não redarguir na hora errada. Se um falar, esperar para depois o outro falar. Amém, irmãos? Para não tirar a autoridade do outro. Pastor, isso aí não é bem assim, cada um tem sua casa. Sim, gente, e a minha casa chama-se Bíblia. Entendeu? É aqui que a gente tem que morar. Fica na palavra que vai dar tudo certo. Pastor, esses dias, minha esposa, né, coloquei o Isaac num período que eu cortei algumas coisas dele. Já fez isso em casa? A minha esposa, Jeff, você não tem dó? Eu disse, não. Jeff, coitadinho de mim, porque a hora que ele crescer, ele vai fazer eu ser o coitado. Então é melhor que hoje ele me escute do que daqui a pouco. Pastor, mas ele não quer buscar Deus, eu vou deixar o tempo dele. Hoje é eu que domino aqui em casa, é eles que têm que andar comigo. Não é desprezo do Ló ver que está tendo briga dentro de casa por causa da coisa que é tudo do Abraão? Não é tudo do papai, irmãos? Mas o que está acontecendo ali? Briga por aquilo que era do pai.
Lembra lá do filho pródigo? Não é o mesmo tema, mas a gente pode trazer aqui, né, como exegese do tema que estamos falando. O filho quis uma coisa que não era a hora. Como é que o pai dá a herança antes de morrer? Né? Não foi o testamento que o pai quis fazer. Ele foi lá e dá, eu quero minha parte, acabou, pai. Me dá o que é meu e vou embora. O que o filho pródigo fez, irmão? Foi o pai que fez tudo. Amém, gente? O assunto pesou, né? Desculpa. Mas a intenção é que a gente entenda que dentro de casa não pode ter dois pastores, irmão. Só tem que ter um pastor. O pastor é Jesus, pastor de toda a família. E dentro de casa tem que ter cabeça, tem que ter alguém que tenha a palavra. Ah, mas pastor, um tem palavra e puxa para o lado, outro tem palavra e puxa para o outro. O pastor Ed falou essa semana com a gente, né? O senhor falou de um assunto desse com os pastores, lembra? Lembra que a gente comentava que a pessoa quer usar a palavra para poder se... não, foi o senhor não, perdão, foi o pastor Dair, né, que falou, né? De uma pessoa que falou que pediu atendimento, e aí essa pessoa tinha um certo conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus. Essa pessoa já era uma pessoa já conhecedora da palavra. E essa pessoa se uniu a uma pessoa que não tinha conhecimento da palavra. Aí, para poder ganhar, sempre na conversa, sempre essa pessoa falava o quê? Não, a palavra diz que eu sou cabeça, eu que mando aqui. Só que para fazer coisa errada. Tem gente que usa a palavra de jeito errado? Sim, nós não podemos usar a palavra para poder favorecer a nós mesmos. Nós temos que usar a palavra para abençoar a todos. Amém? Abençoa a mim, abençoe você. Lembra da palavra, né, daquele amigo que falava assim, ó, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Já ouviu essa ou não? A palavra para o pastor é a mesma palavra para os membros. O pastor tem um cargo, uma função, um ministério, mas a palavra também é para mim. Amém? Eu não posso me colocar na autoridade e achar que sou dono da Bíblia. Amém? Nós não podemos. Bom, até aqui você entendeu. Vou passar para a segunda parte. Ainda aqui nesse texto, você sabe o que acontece, que eles têm uma briga. O que acontece? Lembra disso? Que um fala assim, se você for para um lado, eu vou para o outro. Se eu vou para esse lado, eu vou para o outro. E assim foi. Agora a pergunta é, irmãos, tem gente que ela está bem quando está perto de você. Saiu de perto, a pessoa morre. Presta atenção aqui. Se você vem para a igreja, seu filho, você fala, você vai para a igreja comigo. Vamos buscar Deus. Ah, hoje eu não vou buscar Deus hoje. Vai sim, você vai buscar Deus comigo. Mas chega uma hora que tem o quê, irmão? Cada um torna-se dono do seu nariz. Quando Ló tornou-se dono do seu nariz, que agora ele tem o quê, irmão? Ele tem gado, agora ele tem as ovelhinhas dele. Você entendeu? Quem lembra de você? Lá atrás, quando você falava assim, quando eu fizer 18 anos, quem pensou assim algum dia? Quem quer voltar aos 16, 17? Isso não é verdade? Acho que eu vou voltar, porque acho que quando o papai cuidava de mim, era melhor do que quando eu cuido de mim mesmo. Não é verdade, irmãos? Esses dias, a Bia está na escolinha agora, eu acho que ela está na escolinha. A Bia é minha filha do meio. E eu estava falando para ela, ela falou assim, ai pai, não se preocupe que daqui 1 ano e pouquinho vai acabar meu contrato. Eu falei, não se preocupe, minha filha, que uma vez que você entrou a trabalhar, você nunca mais vai parar. Acaba um contrato, começa outro. Mas para que isso, pastor? Porque tem que aprender, gente. Tem que aprender. Dia desses, eu sempre lá em casa, cada uma delas trabalha, uma porcentagem do que elas ganham, ela ajuda a nossa casa. Né? Pastor, o senhor faz isso? Não, mas eu só não faço mais porque não dá. É verdade, irmão, para ajudar a família, é uma necessidade, não é verdade? Aí a Bia, pai, o senhor me arruma para mim R$20? Eu falei, mas você me ajuda com um pouco, depois eu tenho que te devolver? Eu não sou banco. Você acha que eu sou banco? Então a gente tem que ter essa percepção, irmãos. Não esqueça que você está sendo abençoado. Eu tenho uma bênção de Deus sobre mim, por isso que as coisas vão bem. Sair debaixo da bênção, a coisa estraga. Sair debaixo da mão de Deus, a coisa não vai bem. A mão de Deus estava sobre Ló, porque Abrão era o intercessor. Tem marido de pé por causa da oração da esposa, por causa da fé da esposa, do trabalho da esposa. Um dia eu lembro que estava atendendo um casal, o casal falou assim, perguntaram assim, viu, mas você também trabalha ajudando o seu marido? Sim, eu ajudo, e o que for preciso eu vou ajudar, porque nós somos família. Ele cuida de mim e eu cuido dele também. Amém, irmãos? E vice-versa, tem que ter tudo igual. Que é uma coisa que eu fico pensando como deve ser difícil a convivência de uma casa onde um não sabe das coisas do outro. Como que funciona, por exemplo, uma casa que o marido tem o seu salário, a esposa tem seu salário e cada um faz o que quer? Isso não existe, irmão.
Porque dentro de uma casa de família, tudo tem que ser comum. Como assim, pastor? Eu não preciso falar meus problemas. Como não? Lá em casa, minhas filhas sabem tudo que a gente gasta, tudo que é pago por mês, até o que elas comem, para que elas tenham noção do que é a vida de adulto. Como assim, pastor? O senhor está dando conselho do senhor? Não, eu estou mostrando que quando Abrão se apartou do Ló, o Ló começou a se dar mal. Tem filho que está bem, porque tem um pai e uma mãe sustentando, ensinando. E quando sair? Quando não tiver a ajuda do papai e da mamãe? Quando não tiver mais a bênção, o que vai acontecer? Você sabe o que aconteceu, né? O Ló, previsível, porque a pessoa que é aproveitadora, ela é previsível. Quem já viu um filho assim, mãe, como a senhora está linda. Quem já passou por essa aí, mamãe? Hã? Nossa, mãe, que lindo ficou teu cabelo. Lindona. Mãe mais linda do mundo, dá um abraço. O que é, irmã? Aí vem, né? Aproveitador, né, esses filhos, né? Claro que não estou falando de forma maldosa, mas você sabe que a pessoa está com segundas intenções. O Ló ligeiro, ele olha para cima e fala, olha que campo bonito, verde, esse lugar deve ser um lugar que a terra é boa, prospera. Então tá bom, ô Abrão, vou pegar meus gadinhos que eu ganhei aqui e vou cuidar lá naquela terra ali. A Bíblia fala, então tá bom, pode ir. A Bíblia fala que ficou em Gerar, né? Abraão ficou em Gerar, na terra de deserto, terra difícil. E Deus abençoou e prosperou ainda mais o Abraão. E aconteceu o que com Ló? Foi viver numa terra dissoluta. Quantas vezes nós fazemos isso, irmão? Quantas vezes nós vemos, fazemos não, mas quantas vezes vemos casos desse? De que quando parou de estar debaixo da bênção de alguém, que alguém está abençoando aquela pessoa, a pessoa se perde completamente. Eu já tive tristeza de ganhar familiar meu para Jesus, de batizar nas águas. E essa pessoa, depois que eu saí de perto da região, a pessoa se perder. Como assim, pastor? O senhor não era Deus? Eu nunca fui, mas eles olhavam assim. Tem que respeitar porque meu sobrinho é pastor, tem que respeitar porque o meu irmão é pastor, tem que respeitar porque meu filho é pastor. Não, você tem que respeitar porque você é filho de Deus. Amém? Tem gente que é assim, eu respeito o pai e mãe. Parabéns, respeite o pai e mãe, mas respeita na frente. O Ló respeitava Abraão na frente. Virou as costas, se perdeu. Tem gente que é um baita crente dentro da igreja, virou as costas, vira um capetinha. Então a gente tem que tomar um cuidado, gente, porque o texto que nós estamos lendo mostra para a gente que o Abraão tem só abençoado o Ló. E a hora que você tirar a mão, a hora que não for você mais, quem vai cuidar? Pastor, eu sou protetor, sim. Tem que ser uma pessoa cuidadosa, zelosa. Mas quem tem que proteger é o Senhor. Diz a palavra, se você vigia a tua casa, em vão vigia. Perdão, se Deus não vigia a tua casa, em vão você coloca um segurança para cuidar dela. Com segurança rouba um banco, irmão. Não é verdade? Se com segurança rouba um banco, como que pode, então, quer dizer, o que Deus quer dizer? Você tem que confiar em mim. Confie na palavra que eu dei para você. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é nessa palavra que toda quarta eu venho aqui. A minha família serve a Deus. Use, não para comparativo, se for possível como exemplo, dizer, a minha família vai servir a Deus. Eu não sei que as minhas filhas vão escolher daqui para frente, não sei o que o meu filho vai escolher, mas eu já estou determinando que eles, querendo ou não, minha família vai andar com Deus. Eu estou profetizando, estou determinando isso, estou lutando para que isso aconteça. Tem que ser uma determinação firme. Amém? Porque depois que eles saírem debaixo das nossas asas, o que vai acontecer? Será que se não fosse o papai trazendo para a igreja, será que o filho continuaria buscando a Deus? Será que não fosse você chamando a atenção, para de fazer, tirar nota baixa na escola, o que aconteceria? Esses dias eu descobri, né? Pai, uma vez eu assinei a tua assinatura para, né, não levar um puxão de orelha. Eu falei, sério? Vem aqui que eu vou arrancar tuas orelhas agora. Às vezes, irmão, a gente pensa que não, mas desde muito pequeno, quem já leu em Jó, que a criança de bem poucos dias ela já nasce inquieta? Irmão, o ser humano, a gente tem que entender que somos passíveis de errar, então a gente tem que estar com a bênção de Deus e não se apartar dela. O Ló não percebeu que se afastar seria o problema da vida dele.
Não se afaste de Deus. Não se afaste da igreja. Não se afaste da palavra. Continue lutando. Pastor, mas eu estou sozinho. Irmão, se o Ló tivesse percebido que Abraão era o suficiente ali, claro, Deus, né? Suficiente na vida de Abraão para dar a bênção sobre ele, ele nunca tinha ido para as Campinas Verdejantes. Vamos trabalhar no meio do deserto aqui, mas não deixa. Irmão, vamos falar a verdade. Não era fácil resolver essa história? Tio, perdão. Vamos falar a verdade, irmãos. Se tem uma coisa difícil de acontecer em casa. Difícil, não que não deva, mas é muito difícil quando alguém olha para o outro e faz o quê? Perdão, desculpa. Teve uma rixa com o pai, você falou marotamente. Nossa, eu falei muito tiozão, né? Maroto. Nem sei como que fala o negócio dele, né? Isso aí é coisa lá dos gaúchos, né, mano? Né? Muito maroto, mas foi muito maludinho, muito briguentinho. E às vezes você precisa repreender. Às vezes tem que chamar atenção. E tem gente que não sabe quando está errado e baixar a cabeça e falar, pai, desculpa, perdão. Mãe, eu falhei. E isso acontece muito porque não vê os pais pedindo desculpa. Você pede desculpa para sua esposa, irmão? Você pede desculpa. Oh, irmão, foi enfático aqui. Era para ficar no ar, né? Parabéns. Mas você pede desculpa para o seu marido, irmã? Nem a irmã, nem a esposa. Né? A gente tem que ter o hábito de errou, fazer o quê? Gente, todos erramos. Mulher, eu falhei. Marido, eu falhei. Puxa, naquela hora lá eu falei do jeito que não podia, na frente das crianças, tratei de uma forma errada, tratei de uma forma enganosa, eu acabei me equivocando na hora da ira. Me perdoa. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião de família agora? Quem já fez reunião de família? Você faz reunião de família ou não? Coitado da família que não tem família que se reúne para buscar Deus. Sabe por que eu falo coitado? Vai chegar um dia que muitas portas como essa não estarão abertas para ensinar a palavra mais. Vai, gente, é triste. Quem está percebendo isso? Vai. Vai ter lugar para festa, vai ter lugar para muita coisa, mas para o dia de, sabe, baixar a cabeça, clamar, perdão, Senhor, ouvir uma palavra, vai ser difícil. Está escrito em Isaías 55:6, busque a Deus enquanto se pode achar. O que significa isso? Você não está vendo a bênção? Então, fique com ela, não se aparte. Não perca a bênção de estar com a tua família na igreja, de ver seus filhos crescendo. Ah, pastor, é que eu não posso incentivar. Como não? Ah, cada um tem que escolher o que quer, pelo amor de Deus, irmãos. A criança, quando nasce, ela come o que ela quer? É o que o pai e a mãe está dando. E se você não... Ah, pastor, é que eu tenho que pensar. Não. Você está pensando com sentimento. E o sentimento, uma hora, vai dar ruim. O sentimento de Abraão era abençoar. Daqui a pouco, aconteceu o quê, irmão? Arrumou um inimigo. Quem já arrumou um inimigo assim? Ajudando. Você está ajudando e arrumou? Você arrumou um inimigo fazendo bem. Então, a gente tem que estar sempre na palavra. Por fim, gente, deixa aqui, vai no 14:12. Entendeu até aqui, gente? Mensagem boa, né, gente? Mensagem para abrir nossos olhos. Você pode ler comigo 12? Também tomaram a Ló, que habitava onde? Junto com o tio, amém? Habitava sozinho, sem a bênção. O que acontece quando alguém está sem a bênção, irmão? O que é ser tomado? É ser preso. Quando a pessoa está buscando a Deus, irmão, quando ela está perto da bênção, Deus protege ela. A pessoa se apartou, irmão, ela fica à mercê dos ataques de quem? Do inimigo. Não está descrito que nós temos que usar o escudo da fé? Para que é o escudo da fé, irmão? Para poder evitar os dardos inflamados do maligno. O que são dardos inflamados? Quem já teve uns dardos inflamados? Quem teve um dardo inflamado hoje? Pastor, olha, dardo inflamado, aquela coisa que vem para machucar, aquela coisa que vem para trazer briga. Você usa a fé, a palavra. Não vou aceitar isso no meu coração. Só que o Ló está protegido? Não, porque ele está onde? Está longe da bênção. Ele não percebeu como era bom estar abençoado. Ele não percebeu como era bom estar com Jesus, amém? Ele não percebeu. Que triste é isso. Aí diz o texto, 13. Então veio um que escapara e contou para quem? Para Abrão, o hebreu. E ele habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner, eles eram confederados de Abrão.
Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, o que ele fez, gente? Armou os seus criados nascidos em casa, 318, e perseguiu-os até Dan. Diga um pouquinho, pastor, diga, graças a Deus que tem gente de fé conosco. É triste quando só o marido enxerga a palavra. É triste quando só a esposa enxerga a palavra. É triste só quando os filhos têm percepção da palavra. Que a palavra é direção, não é? Salmo 119, 105? O que diz Salmo 119, 105? Lâmpada para os meus pés. Um enxerga, mas o outro não. Um percebe, mas o outro não percebe. Por isso que a Bíblia fala, melhor é dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Tem que estar sempre alguém de pé, sempre alguém na palavra, sempre alguém firme, por mais difícil que seja o tempo. Agora você vê, o Ló é levado embora, o que o Abraão fica sabendo, irmãos? Teu sobrinho lá. O que ele fez, irmão? Eu não posso aceitar isso, porque vão matar meu sobrinho. Meu sobrinho vai para o inferno. O que ele fez? Chamou os da casa. Quem que você vai chamar para lutar com você? Eu não me lembro agora qual é o livro que eu li isso, tá? Não lembro. Mas na batalha, numa guerra, num confronto, será muito importante saber quem está do teu lado nas trincheiras do que conhecer o seu inimigo. Você pode conhecer o inimigo. Nós sabemos que o diabo é maldoso, ele quer matar, roubar, mas quem está perto de você é tão relevante quanto saber o que o inimigo está fazendo. Porque quem está perto, você vai para a luta. Vamos dizer, né? Saiu eu e o pastor Édipo, né? Eu vou com a AK-47 e o pastor vai com a garruncha. Mas vamos falar a verdade, irmãos. Ele está lutando comigo, pegou a garruncha, é o que ele tem. Tem gente que não tem uma AK-47, que é uma arma, né, de combate, de exército, mas está lutando, está disposto a lutar. Tem gente que tem outra AK-47 para lutar, mas não vai junto. Meu Deus, que exemplo, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer? Tem pessoa que não está disposta a lutar, ela tem ferramenta para lutar, ela sabe orar, ela sabe da palavra, ela sabe como agir, mas não age. Quer dizer, a pessoa está na trincheira de batalha, mas não está disposta a lutar com você. Quem que Abraão levou com ele, irmãos? Os nascidos em casa. O que significa os nascidos em casa? São aqueles que são fiéis. Se pressupõe que os de casa são o quê? Me ajuda aí, gente. Se pressupõe que os de casa são dos nossos. Quem já conversou assim, viu? Esse assunto é assunto de casa. Quem já falou com criança assim, tem assuntos que nós falamos que nós não abordamos quando tem outras pessoas. Porque é um assunto familiar. É ou não é verdade? Quem já foi envergonhado por uma criança? Eu já. Né? Às vezes não por falar, não é nada pecaminoso, mas de falar alguma coisa, né? Tipo assim, sei lá, pai, o senhor lembra aquele dia que o senhor estava sentado no sofá, o senhor soltou um pum? Parece brincadeira, mas é uma coisa de exposição, e é uma coisa que às vezes lá em casa não acontece, só lá na casa do Édipo acontece. Você está entendendo, irmãos? Então a gente tem que entender que os de casa vão proteger os de casa. Agora, quando está um contra o outro, como que a coisa vai para frente, irmão? Como é que você vai resgatar o filho perdido se o marido não se une com a esposa? Como é que você vai resgatar o filho que está na droga, na bebida, no cigarro, na traição, no adultério, tudo que você imaginar de ruim? Como que vai se a esposa é contra? Ai, tadinho, pastor, né? Meu marido quer orar por ele, mas não precisa, ele é tão bonzinho. A mulher fala, marido, nosso filho está se perdendo. Mas já é grande, já adulto, tudo bem, mas se ele morrer hoje no pecado que ele está, ele vai para o inferno, o senhor vai ficar feliz com isso? Então tem que se reunir, vamos lutar. Os de casa lutam pelos de casa. Amém, gente? Quem já viu o cônjuge meio triste? Eu nunca vejo. Aliás, eu às vezes vejo minha esposa assim, mas ela nunca me viu triste. Fui soberbo. Estou brincando com vocês. Todos nós passamos dias maus. E aquele dia que você precisa ajudar. Está vendo a mulher lá, né? A mulher sempre está sorrindo, feliz, daqui a pouco a mulher está chorando pelos cantos. Está chorando a megera ali, irmão. Poxa, cadê o de casa que cuida de casa? Olha para a pessoa, você está perto de um familiar? Fala assim, nós temos que cuidar um do outro. Fala. Nós temos que cuidar um do outro. Nós tínhamos que estar cuidando, não tinha que estar arrumando briga. Nós não tinha que estar se dividindo, nós tínhamos que estar se unindo, porque lá em casa nós temos um fulano assim, nós temos um ciclano assim. Não é o filho dele, né? Mas, puxa, foi eu que trouxe para cá, eu vou cuidar. Então, tenha essa percepção. Tem gente que não está vendo o quanto está sendo abençoado. E, mais uma vez, não vou terminar, porque a gente já falou muita coisa sobre, mas o Ló é, mais uma vez, abençoado. Vai o Abraão com 318 de casa. Irmão, que benção, hein? Já pensou o dia de você falar assim,
Lá em casa nós somos 318 crentes. Irmão, só os 318 da tua casa não comportaria na nossa igreja. Você podia falar amém? Essa igreja não comportaria os 318 da tua casa. Você pensa que coisa forte isso, irmão? Ele pega esses 318, vai lá, tira o Ló, né, irmão, daquela pleito, daquela prisão, traz novamente o Ló, e o Ló percebe? Não. Tem gente que está sempre sendo abençoado e não percebe. Ah, pastor, estou muito cansado para perceber. Cuidado, hein? Cuidado que a Bíblia fala que os valentes de Deus tiram forças da fraqueza. Tem dias que a gente pode, minha sogra falava assim, eu estou esgualepada. Já viu essa palavra? Que a pessoa está, tipo assim, cansada no extremo, que a pessoa está ali, né, meio mole, tão cansada que está, né, irmão? Eu lembro da minha sogra falando isso. Mas eu lembro que ela falava que estava esgualepada. Ela chegava em casa, fazia comida, fazia café, arrumava as coisas de casa, arrumava as coisinhas dela para ela poder trabalhar outro dia de diarista. Mulher guerreira. Você sabe que está cansado, esgualepado, mas amanhã você vai dormir até meio-dia. Não é assim, né? Você vai ter que levantar, cansado ou não. Por que para as coisas naturais nós se esforçamos e para as coisas espirituais não? O amigo chamou 318, vamos para a luta. Aí ele volta para casa. Eu não vou ter tempo de falar mais, só vou comentar o versículo 1 do capítulo 19, para a gente não ficar falando só da história, mas o capítulo 19, 1 fala assim, né? Depois de grandes orações de Abrão, diz assim, e vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava quem, gente? Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto. Olha um pouquinho, pastor. Você lembra o que está acontecendo aqui? Deus avisou Abrão. Abrão, viu? Só porque você é meu amigo, sabe aquela conversa sem pé nem cabeça? Já aconteceu com você que você começa a conversar e você fala, nossa, a pessoa estava precisando conversar. Deus fala assim, Abrão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Por que Deus está falando isso, irmão? Responda para mim. Presta atenção. Porque tem dias que você escuta certas palavras e fala, nossa, mas tudo que o pastor falou, graças a Deus, eu estou vivendo isso. Mas talvez não é para você. Você precisa de ouvir isso para ajudar alguém. Não tem dia assim? Que a palavra não é para você fazer para você, mas é para aquela palavra você usar para poder abençoar alguém? Então, Deus usou a palavra para falar com Abrão, para Abrão fazer o quê? Lutar mais uma vez pelo Ló. Quando, mas não foi Deus que avisou, Deus mandou alguém avisar. Prender o Ló. Agora Deus avisa mais uma vez ele, vai ser destruído. Aí ele faz aquela oração, né? 50 justos, 40 justos, 30 justos, 10 justos. E aí Deus faz o quê, irmão? Livra a casa de Ló através desses anjos que são enviados para tirar a família de Ló. Gente, você percebe que o Ló viveu bênção a vida toda. Tem gente que vive abençoada a vida inteira e não vê que o que ela vive é uma bênção. Fala assim, você tem visto que a sua vida é uma bênção? Tua vida é uma bênção, irmão. Você tem percebido? Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Irmão, o Ló está passando um tempo de desgraça. Vai morrer todo mundo e Deus fala, vou livrar você. É bênção ou é maldição? É bênção. Mesmo num tempo ruim. Vivemos num tempo ruim da vida, esses períodos? Está um tempo difícil esses dias. Mas estamos com a bênção de Deus. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. A bênção é tudo, irmão. Eu tenho a bênção de Deus. Eu tenho a mão de Deus em meu favor. Aí, assim, acontece o fato que Deus livra eles. O Ló é tirado no meio do caminho, a esposa ficou para trás. Irmão, tivemos problemas entre Abrão e Sara. Lembra que tivemos? Tivemos. Vai, se deita com Agar. Lembra da história? Mas se largaram, perderam a fé. Ambos ouviam a Deus. Agora, irmão, o Ló está sempre sendo abençoado. Só que a esposa nunca é lembrada. Só foi lembrada na hora que ela vira o estado de sal. Quer dizer, um estava sempre na fé e o outro sempre desanimado. Ou seja, o Ló não percebeu que a bênção que estava sobre ele era para fazer o quê? Abençoar também a sua casa. Quem entendeu a mensagem de hoje? A bênção que você está vivendo é para você propagar a bênção, para você continuar abençoando os outros, abençoar sua esposa, seu marido, seus filhos, e assim por diante. O Ló percebeu quantas vezes que ele foi abençoado, ele percebeu? Não. Ele não passou adiante, ou seja, dentro da casa dele, ele teve uma esposa perturbada e 2 filhas perturbadas, gente.
Quando eu digo perturbada, você entende que a história leva a gente a entender isso. Claro que não tenho dúvida que Ló era uma pessoa de Deus. Está escrito que o Ló era um homem justo, era uma boa pessoa. Só que só boa pessoa não resolve, gente. Você conhece alguém da tua família que é gente boníssima, mas se partir hoje, você sabe que a vida que ela leva, ela não vai ter salvação. Você entende isso? Não deve para ninguém. Pessoa justa, pessoa correta, pessoa bacana, pessoa que ajuda todo mundo, mas não ajuda a si mesma. Aí a Bíblia fala que a mulher virou uma estátua de sal, 19:32, põe na tela para a gente orar. 32, pode subir, Madreis. 32, pode ler comigo ali o versículo 32. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e façamos o quê? Pelo amor de Deus, leia comigo esse texto aí. E deitemo-nos, diga misericórdia. Sabe o que você está escutando aqui, irmão? Você está escutando que as filhas estão dizendo assim, tramando entre elas, vamos fazer o papai beber, porque ele não iria beber se não fosse algo natural para ele. Quer dizer que o Ló já estava habituado com o quê? Tomar um vinhozinho, né? Só para poder abrir o apetite. Já ouviu essa? Tem gente que abre o apetite, durante o apetite, fecha o apetite, né? Não é só para abrir e fechar e tudo, né? Aí está escrito. Deu de vinho ao seu pai, deitemos com ele para que em vida conservemos somente a semente de nosso pai. O que elas entenderam? Se nós tivermos relação com o nosso pai, aí elas vão... Irmão, vamos falar a verdade. Essas meninas cresceram num ambiente de orgia. O que se espera, irmão? De filhos que crescem na casa onde os pais vivem, né? Não vou usar as palavras aqui que os senhores já deu para entender o que eu quero dizer. Um ambiente de traição, de promiscuidade, de nudez, pornografia. Quem já viu gente assim na internet é cheio, né? Ó, que bonitinho, pequenininha, tá rebolando na boquinha da garrafa. Acho que isso aí nem existe mais, né, irmão? Na boquinha da garrafa, que bonitinho. Todo mundo... Quando começa de verdade, você entendeu o que quis dizer? Aí começa a chorar. Por quê? Porque ensinou no lugar errado. Cadê os nossos familiares, nossos amigos com os seus filhos, seus sobrinhos? Cadê eles junto com os filhos? Vamos lá, está precisando de ajuda. Quem já viu gente pedir oração para você e você sabe que ela pode ser ajudada por Deus, Deus pode dar uma palavra para mudar a história daquela pessoa e a pessoa não busca. Ela sabe que podia mudar, ela sabe que poderia estar diferente, mas ela não quer. Aí o Abraão fez tudo o que fez para ele, orou por ele, teve o resgate da família. E agora acontece o quê, irmão? As filhas cresceram num ambiente que a mente está, está perturbada. Você sabe que, porque até hoje se fala sodomia, né? Por causa do ambiente de promiscuidade que eles viviam. Irmãos, se você ler um pouquinho o capítulo 19 aqui, desde o começo, você vai ver que os anjos que vieram foram desejados pelos homens da cidade. Eles falam, nossa, que zanjão bonito. A gente brinca, né, irmão? Mas os homens da cidade, não foram as mulheres da cidade, foram os homens da cidade. Nossa, que homem forte, dos olhos verdes, ou vermelho, não sei. Você imaginou que maldade? E hoje não está assim? Você vai vendo, por exemplo, coisas, né, que o mundo está dizendo, não pode falar assim, não pode falar assado. Está se votando, né? A gente viu, não vou falar, não vou, porque eu posso ser eliminado. Mas, irmãos, estão discutindo, né, nos grandes magistrados aí, dizendo, irmãos, se a gente tem que falar que dentro das escolas que não existem somente dois sexos, macho e fêmea. Quem crê que é macho e fêmea? Irmão, eu não só creio, eu tenho certeza, porque foi assim que está escrito. Ou nasce homem, ou nasce mulher. Ah, pastor, mas tem gente que gente, pelo amor de Deus, somos contrários a quem pensa diferente? Nós não somos contrários à pessoa. A prática está errada, nós não vamos aceitar e acabou, porque é uma verdade. E não é contra ninguém, amém, gente? Não é contra, mas o tempo está se virando contra nós. Estamos vendo agora, não é o cachorro que faz xixi no poste, é o poste que está fazendo xixi no cachorro. Loucura, não é loucura isso? Os anjos querendo ter relação, perdão, desculpe, está amarrado. Os homens da cidade de Sodoma querendo relações com os anjos. Misericórdia. Agora, que você acha? Qual que você acha que vai ser a sequência de uma casa que vive tudo errado, irmão? Que o filho aprende que tem que namorar com 12 anos, com 10 anos. Que o filho é incentivado. Vai lá, meu filho, faz isso mesmo. Vou falar linguagem alta, tá? Papais, vou falar linguagem alta. Filho, assim mesmo, machão. É isso aí mesmo, menina. Não, eu não sei o quê.
Irmão, cuidado, hein? Cuidado. Depois você pode chorar. Tem que fazer assim, ó, faz assado. Irmão, não se desperta o desejo no coração de uma criança antes de que ela tenha o tempo dela. E tem gente despertando isso. Chamado até, esses dias teve muito falatório disso, da adultização. Que é você colocar conteúdos adultos para as crianças assistirem. E às vezes quem dá o celular para ela assistir? Quem coloca a internet e não cuida? Você de casa aí. Mas é que ele pelo menos ele distrai. Está distraído? Não. Quem está distraindo o seu filho é o demônio. Para daí acontecer essa desgraça. Olha que misericórdia isso aqui, irmãos. 33. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita, deitou-se com seu pai. Não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando ela se... O instinto do homem, você entendeu o que eu quis dizer aqui? O instinto. Homem embriagado. Ele estava vendo o que estava fazendo? Está embriagado, irmão. O instinto carnal dominou ele, a ponto de ter relação com a própria filha. Pergunta, o Ló foi um homem abençoado ou não? Mas não viu o que foi. Será que às vezes nós não vivemos, às vezes, sem perceber a bênção de Deus na nossa casa? Tomemos cuidado, irmãos, para que sejamos abençoadores, para que possamos ser igual a Abraão, e até o fim, lutar para que eles sejam livres. Mas tem gente, irmão, que não quer salvação, mas eu vou lutar por elas até o fim. Quem vai fazer isso também? Então lute, mas veja se você não está desprezando a bênção de Deus. Não despreze. Você conhece a história? No outro dia a outra filha embriaga o pai, quer dizer, costumeiramente o pai gostava de mandar uma para dentro. Não, pastor, eu também sou filho de Deus, trabalho a semana inteira, tomar uma cervejinha não faz mal nenhum. Nesses ambientes, irmão, onde tem adultério, onde o homem começa a olhar para outra mulher, que às vezes até é casada, com mau desejo. Se a pessoa sã, a pessoa já é tentada, imagine quando a pessoa está sem consciência. Porque vamos falar, quem já bebeu? Alguém já bebeu? Tira ou não tira a consciência? Tira ou não? Mas eu estou meio feliz agora. Tem gente que vira machão, né? Ou machona. Tem gente que fica feliz, que fala muito, a pessoa é calada, a pessoa começa a falar demais. Porque a pessoa está dominada por alguma coisa que entorpeceu a mente dela. E o mundo está entorpecendo as famílias. Abra os olhos, porque estamos vivendo da bênção. Não se aparta não. Pastor, está todo mundo desistindo. Eu não vou, porque eu sei o terrível caminho que é desistir. Eu sei que caminho ruim é quando alguém desiste de andar com Deus. Não percebeu a bênção, o capeta. Misericórdia. Amém, irmãos? Temos duas opções. Somos como Ló, que não percebemos a bênção. Somos Abraão, que é abençoado, e somos abençoadores. Pastor Jaime sempre fala essa frase, eu gosto de repetir. O abençoado, ele abençoa. O abençoado que é o abençoado, perdão. A frase é contrária. O abençoador, ele é abençoado. Vai orando, vai orando. A bênção que você envia, ela vem para você também. Quem entendeu, diga amém. Curve a sua cabeça. Pai, obrigado por essa palavra, por esse ensinamento, que sem sombra de dúvidas, enche o nosso coração de temor e de respeito ao Senhor. Quantas são, ó Deus, as famílias que, por não abrirem os olhos, não terem a percepção de que estão vivendo a bênção de Deus, que estão guardados com uma boa esposa, um bom marido, bons filhos, que não percebem os pais que têm, que não percebem a igreja que congrega, que não percebem um pastor, que não percebem os irmãos, que não notam o trabalho, a fonte de renda abençoadora da família, que não notam a saúde que tem, que não notam a saúde dos filhos, que não percebem o quanto o Senhor tem sido bom. Pai, abra os olhos destes que estão cegos,
destes que não percebem, para que, meu Deus, o quanto antes despertando, eles possam, meu Deus, andar passos largos, para, meu Deus, fazer como diz a tua palavra, andar como as corças, andar mais rápido do que a astuta cilada que o diabo prepara, que sejamos mais ágeis do que as trevas, para que nós não venhamos perder nossos filhos. Peça para Deus: Deus, não deixa eu perder meu filho, não deixa eu perder minha filha, não deixa eu perder meu casamento, não deixa eu perder minha prosperidade, não deixa eu perder, Jesus, o tempo da minha vida, minha saúde, não deixa eu perder, Senhor, não deixa eu perder a oportunidade que eu tenho tido de ter um pai e uma mãe que serve a Deus, de poder ser um pai que serve a Deus, ser uma mãe que serve a Deus, de ser uma esposa que serve a Deus, de ser um marido que serve a Deus. Não me deixe, meu Deus, passar essa vida sem ter essa percepção. Que relevância e importância há estar debaixo da sua palavra, estar debaixo dos seus ensinamentos, sem titubear, sem desviar, sem olhar para a direita nem para a esquerda, mas permanecer com o Senhor. Mas eu oro também, Senhor, junto com todos, pedimos juntos também, agora como Abraão fez, Pai, ainda há muitos dos nossos que não estão contigo, irmãos, filhos, cônjuge, meu Deus, pessoas que se partissem hoje, segundo sua palavra, não alcançariam misericórdia, não alcançariam perdão. Por isso eu oro por elas. Ore, irmã, ore, irmão. Talvez você precisa muito de uma oração, talvez você está com dor, talvez está com algum problema, e que você, abençoando os outros, você seja abençoada, você seja abençoado agora. Meu Deus, livre essa pessoa que de maneira extrema, cansado, muitas vezes afadigado com tantas coisas, mas não tem tido tempo para buscar pela família. Ore pelo seu filho, ore pela sua filha, ore para o seu casamento ser transformado, ore para que a vida a dois, a vida de marido e mulher seja restaurado, a vida de que talvez há muito tempo não tenha acontecido, o marido já não está procurando a esposa não procura o marido, já não há, meu Deus, um relacionamento de amor dentro de casa, já não há um cuidado dos pais para com filhos e os filhos para com os pais, há uma distância, uma separação de alma, uma separação de espírito. Essa pessoa já não anda na mesma fé, não anda com o mesmo coração, não anda no mesmo propósito, e tudo isso dado às astutas ciladas do maligno. Mas nós juntos levantamos nossa voz e guerreamos e dizemos: Satanás, você não vai roubar meu casamento, você não vai roubar meus filhos, você não vai roubar, jamais você vai tirar os meus filhos da presença de Deus. O demônio que está entrando na mente dele, na mente dela, que está tentando a todo custo roubá-lo da minha vida, roubá-lo da presença do Senhor, eu digo: Satanás, solta agora o pai, a mãe, os irmãos, solta os filhos com todas as brigas, irmãos que não se falam, irmãos que vivem brigando, irmãos que vivem discutindo, em nome de Jesus, nós dizemos: Satanás, com sua investida que afastou a mulher, que afastou o marido, que afastou as pessoas da igreja, que afastou o povo da santidade, que não fez o povo enxergar o quanto era bom estar com Deus. Muitos estão achando que está tudo bem, mas não está. Mas nós oramos e dizemos que toda amarração, toda maldição que foi lançada, tudo que o diabo está tentando prejudicar essa casa, em nome de Jesus, nós dizemos: sai do nosso meio, sai da nossa casa. O diabo que já conseguiu colocar na mente daquela criança, na mente daquele jovem, essa coisa ruim, colocando esse sentimento do inferno, esse desejo de viver, ó Deus, aquilo que Deus não fez. Deus fez a pessoa de um jeito, ela quer dizer que ela é outra, ela quer dizer que ela tem outro tipo de sexo, em nome de Jesus, eu digo: solte agora, sai agora o trauma psicológico, sai o trauma da infância, sai o trauma que deixa essa pessoa tímida, que faz essa pessoa viver, meu Deus, com o coração triste, fechado, ela não abre o coração, em nome de Jesus. O demônio que entrou no filho, na filha, pela internet, pelas amizades, pelo Instagram, pelo Facebook, que entrou através, ó Deus, de sites pornográficos, em nome de Jesus, nós dizemos: saia, solte essa vida, solte essa casa, bata em retirada, nós não te aceitamos, espírito das drogas, espírito da mentira, da bebida, do alcoolismo, solta, saia, vai embora e não volte nunca mais, em nome de Jesus. Se você está perto de um familiar seu, segure na mão dessa pessoa agora. Se você não tem ninguém com você, segure uma mão na outra entre o teu coração, simbolizando que você está com a sua família. Pai, nós, como sempre fazemos, colocamos a nossa família no teu altar. Diga o nome dos seus familiares. Pai, eu coloco, meu Deus,
a minha família no teu altar. A Daniele, ó Deus, minha esposa, minhas filhas, Fernanda, Beatriz, meu Deus, meu filho Isaac, meu Deus, eu coloco diante do Senhor o Vinícius, meu pai, o Mauri, a mãe Maria, meu Deus, eu coloco, meu pai, todos os meus familiares no teu altar. Peço, meu Deus, que nenhum deles se perca, os sobrinhos, tios, tias, primos e primas, avó, Senhor, não deixa que ninguém, Senhor, parta sem a tua salvação, que eles sejam alcançados pelo Senhor. Pai, assim nós abençoamos nosso lar, nós abençoamos, ó Deus, a nossa família. Diga bem forte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, custe o que custar. Nós vamos orar quantas vezes for necessário, buscaremos quantas vezes for necessário, para que a nossa casa esteja sempre no seu altar. Diga: eu abençoo a minha família, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Salvador Jesus. Bendito seja o nosso Senhor, amém? Você de casa quer participar de um culto conosco? Toda quarta-feira, 9h14 e 19h30, estamos aqui abençoando as famílias. Acredite, você com a bênção de Deus, você poderá abençoar a sua família também, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço você de casa, fique na bênção em nome de Jesus.